Pastor Wendel vai ser canal de Deus para as nossas vidas. Pastor Jorge, faça essa oração, apresentando o servo do Senhor, e logo após nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. Amém. Paz do Senhor, estenda as tuas mãos sobre o servo do Senhor. Pai, nós colocamos, Senhor amado, o teu servo nas tuas mãos, certo de que tu queres falar conosco através dele, Senhor. Pai, queremos sair daqui cheios da tua presença. Usa o teu filho como tu queres, como só tu usas, Senhor amado. Que esta palavra que corta, Senhor amado, do nosso lado e dentro dele também, Senhor amado, seja como terra, seja como semente, Senhor amado, lançado sobre a terra que somos nós. E traga frutos de vida, frutos espirituais para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Você pode dar um aplauso de louvor ao nome de Jesus, meu irmão? Pode ser mais forte, meu irmão. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Ele é digno. Amém, irmãos? Quantos creem que o Senhor está aqui? Graças a Deus. Vamos então à palavra. Abra comigo em Lucas capítulo 11. Oh, sua presença está aqui, Senhor. Lucas capítulo 11. Oh, deixa aberto aí, irmãos, em nome de Jesus. Sabe, esse é um tempo muito precioso, porque o pastor Hildomar, junto com a liderança, né, compreendeu a necessidade que nós como igreja precisamos ter no que diz respeito à oração. Irmãos, nós precisamos entender algo, que a principal atividade espiritual de uma igreja saudável sempre será a oração. Nós podemos ter todo e qualquer movimento que é muito importante, traz edificação para o corpo, isso é poderoso demais. E na verdade, todo e qualquer movimento que se faz no ministério, ele é resultado de uma vida de oração que a igreja desenvolve diante de Deus. Se nós olharmos para o Senhor Jesus, e de verdade, eu falo diante de Deus, eu fiquei muito impactado com a pontualidade que o Espírito falou ao coração do pastor Hildomar, no que diz respeito a esse tempo para estar orando. Nós precisamos entender que o próprio Senhor Jesus, ele é um modelo de oração. Se nós olharmos em toda a Bíblia, nós vamos identificar o tipo de movimentação que Jesus fazia. Se ele operava um milagre, ele saía para orar. Se ele andava, se ele multiplicava, se ele curava um enfermo, ele saía para orar. Se daqui a pouco ele estava com a multidão, ele se retirava para orar. Jesus é um modelo clássico, eu diria assim, que nós precisamos ter e entender o quão importante é a oração. E quando o pastor Hildomar convoca o povo para orar, entenda, isso é muito mais do que um convite do pastor para você estar aqui orando. Isso é uma ordem de Deus, meu irmão. O ministério da oração é um ministério de todos os santos. O que é santo, biblicamente falando? Aquele que é separado do mundo. Quantos aqui são separados do mundo? Então você é santo. E todo santo que Deus separa do mundo, dá uma nova natureza, coloca o seu nome no livro da vida. Esse santo, ele carrega um ministério sacerdotal. E um ministério sacerdotal quer dizer o seguinte: aquele que ministra com oração e súplicas diante de Deus. Estão compreendendo? O que está escrito em Apocalipse quando João tem aquela visão impressionante de Jesus?
Ele fez para si, ele comprou para si, né? Ele nos fez reino e sacerdotes, ou seja, um reino constituído de sacerdotes que ministram diante de Deus através das suas orações. Eu costumo dizer, irmãos, eu disse isso em muitos lugares aonde eu ministrei, antes de vir para cá, que se nós não aprendemos a orar agora, hoje, enquanto teoricamente, ou entre aspas, está tudo em paz ou tranquilo, a grande tribulação vai nos ensinar a orar. Porque, entenda, nós precisamos tirar aquele hábito de orar quando as coisas estão apertando. Tá tudo bem fazer isso, não tem problema. Mas Deus quer inserir dentro do nosso espírito um anseio, um afeto entranhável de estar em sua presença, orando em todo o tempo, independente da circunstância. Se estiver ruim, ok, eu vou orar. Mas se estiver tudo bem, eu também preciso estar orando. Estão compreendendo? E eu quero lhe mostrar aqui, então, em Lucas capítulo 11, algo que talvez você ainda não se deu conta. No versículo 1, até um tempo atrás não me dei conta disso. Está escrito assim: um dia Jesus estava orando, como nós estávamos aqui agora há pouco, em certo lugar. Quando, olha só, irmãos, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos ao quê? Ei, você percebeu que os discípulos não pediram para ele: Senhor, nos ensina a operar milagres? Percebeu que os discípulos não chegaram para ele e disseram: Senhor, nos ensina a curar os enfermos? Eles não pediram: Senhor, nos ensina a andar sobre as águas. Alguma coisa chamou a atenção dos discípulos quando eles viram seu mestre orando. O modelo da igreja desse tempo. Alguma coisa chamou a atenção dos discípulos, porque diz que em seguida a oração, eles chamam Jesus e dizem: Senhor, nos ensina a orar. Por quê? Porque entenda, a oração, quando a igreja ora, o Otmani diz que um homem chinês que aceitou a Jesus, foi preso e passou o resto da sua vida preso, morreu na prisão na China, escreveu alguns livros. O Otmani diz que quando a igreja ora, a terra governa o céu. Como assim, pastor? Está escrito, Jesus disse: tudo que vocês ligarem na terra será ligado. Então, uma ação da terra pela oração provoca uma reação no céu. Toda vez que você orar, meu irmão, entenda, você vai provocar reações no céu. Diga amém por causa disso. Amém. Então, quando Jesus, ele ora e os discípulos são mexidos com aquela oração, eles pediram imediatamente que Jesus os ensinasse a orar. E aí eu quero que você preste bem atenção agora, que Jesus diz o seguinte: então vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu. Eu quero ler só uma parte. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Pausa. Há uma tradução que em seguida diz: seja feita a tua vontade. Eu quero que você entenda que Deus quer despertar, e sempre quis despertar, o seu povo à oração. Porque a oração estreita a minha distância com Deus. Entenda, a nossa semana é corrida, a sua semana é corrida, é agitada.
a sua alma fica flagelada de tantos compromissos e preocupações, ao ponto de se fragmentar. E isso afeta diretamente a nossa comunhão com Deus. Por isso é tão importante, irmãos, entendermos que a oração estreita essa distância que o mundo dia após dia quer colocar entre nós e o Espírito Santo. Ela estreita, ela me aproxima. Estão entendendo? Por isso é tão importante você estar aqui orando. E não apenas aqui, porque uma coisa é período de oração, como esse que fazemos. Mas mais importante do que período de oração é uma vida de oração. Entende a diferença? Em casa, tomando banho, fazendo a comida, dirigindo, trabalhando, em todo o tempo, orando. Oh. Em todo o tempo, ministrando fragrância ao Senhor. Porque quando você ora, você libera um perfume. E um perfume que entra na sala do trono e perfuma a sala do trono. Você precisa entender isso. É o incenso dos santos. A fragrância de uma igreja que ora. Sobe até a sala do trono. Irmãos, não existe nada mais poderoso que sacuda o inferno do que cristãos que sofrem dores todos os dias, mas mesmo assim eles estão ministrando diante do Cordeiro com suas vidas. Rogo-vos, irmãos, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Ministrando diante dele. E aí eu quero que você entenda que Jesus destaca que um modelo de oração, e quando eu falo um modelo, nós não estamos falando de algo repetitivo. Não que seja errado eu orar a oração do Pai Nosso, por exemplo. Não é errado. Mas o que Jesus queria mostrar aqui é um modelo de oração. Como assim? Vamos lá. Se você olhar, Jesus começa, ele está dizendo o seguinte, ó, quando vocês forem orar, que a centralidade da oração de vocês seja essa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Opa, ele começa falando de algo aqui: contemplação. Uma vida de oração, de contemplação. Irmãos, meu Deus, você precisa entender isso. Você sabe o que está acontecendo agora mesmo na sala do trono? Vamos lá. Tem 24 anciãos agora mesmo que estão lançando suas coroas diante do trono branco e dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Porque eles estão em contemplação. Aleluia. Meu Deus. Existem 4 seres viventes agora mesmo na sala do trono, se curvando, cheios de olhos. João disse que eles estão cheios de olhos. E esses muitos olhos significa algo. Cada olhar que os seres viventes olham para o Senhor, eles veem uma faceta da sua glória e dizem: Santo. E quando eles pensam que já viram tudo o que podiam ver no Senhor, um outro olho dos muitos que tem ao redor dele vê algo ainda inigualável do Senhor e diz: Santo. E eles não se cansam, porque estão em contemplação. Porque o que Jesus estava querendo ensinar aqui para os discípulos, cabe a nós nessa era. A vida de oração da igreja, coletivamente ou individualmente no nosso dia a dia, ela deve se dar em contemplação. Compreende isso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Contemplação e exaltação. Observa, Jesus está dizendo o seguinte: ei, a vida de oração de vocês não deve se pautar em necessidades secundárias.
É bem verdade que está escrito que se pedirmos, ele nos dá. Porque qual pai que o filho pedindo pão lhe dará pedra? Correto? Não foi isso que Jesus disse? Eu posso pedir e eu devo pedir. Deus sabe que temos necessidades, que elas devem ser supridas e que Ele tem intenção de suprir. Sim, isso é um fato. Porém, a maior necessidade que nós temos é no Espírito. É dele, meu irmão. É da sua presença. Compreende isso? É da sua presença. Então, Jesus estava ensinando o seguinte: que a vida de oração de vocês seja de contemplação e exaltação ao Pai que está nos céus. Observa que, se você olhar o modelo de oração, só depois disso que Jesus fala o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe por quê? Porque Ele está nos ensinando que a igreja, nós não podemos orar, não devemos orar olhando para as suas mãos. Porque quando eu oro, olhando para as mãos do Senhor, eu estou orando por aquilo que Ele pode me dar. Mas quando eu oro, olhando para a sua face, eu estou orando por aquilo que Ele é. Pela sua beleza. Davi disse: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Irmãos, o que tem que consumir a nossa vida como igreja é estar diante dele orando, contemplando a sua beleza, em exaltação. Assim como agora mesmo está acontecendo um culto de oração na sala do trono. Compreende isso? Agora mesmo está acontecendo isso. E aí Jesus segue dizendo o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Irmãos, isso fala de um anseio. Jesus estava nos ensinando como orar. Anseio pelo quê? Por um reino que é inabalável e que deve vir para a terra, destronar todos os reinos que conspiram contra Deus, contra a igreja, contra a família e contra Israel. Que venha o teu reino, o reino indestrutível. E quando esse tipo de oração, ela é inclusive messiânica, porque é uma oração maranata. A hora vem, Senhor Jesus. Manifesta logo o teu reino na terra, destrona todas as nações que conspiram contra ti e estabelece a tua lei desde Sião, desde Jerusalém. Porque eu acredito que você sabe, quando ele voltar, Zacarias diz que ele colocará os seus pés outra vez no Monte das Oliveiras. Oh, aleluia! E com um sopro destruirá o anticristo. Você tem que se alegrar com isso, meu irmão. E ele se assentará no trono de Davi, e ele governará a terra desde Jerusalém. Pai nosso, contemplação. Santificado seja o teu nome, exaltação, venha o teu reino, um anseio profundo. Irmãos, então só depois o acréscimo vem, compreende? O pão nosso, e vai, o acréscimo vem, porque a ordem continua a mesma. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele segue dizendo: seja feita a tua vontade, como eu disse, assim na terra como no céu. Como assim? Há uma vontade, irmãos, agora mesmo no céu, que ainda não foi estabelecida na terra, sabia disso?
Há uma vontade soberana de Deus que está no céu, mas não está na terra. É por isso que Jesus ensinou os discípulos e a sua igreja de um modo geral: orem para que a vontade de Deus se estabeleça na terra como já é estabelecida no céu. Estão entendendo, irmãos? E que vontade é essa? A verdade é que essa vontade eu vou usar essa expressão, foi roubada ou foi bloqueada. Como assim? Eu quero lhe mostrar algo aqui muito interessante. Abra comigo em Gênesis. Desde o princípio, nós vamos então entender algo muito importante. Gênesis, abre comigo. Essa vontade já no princípio estava na terra. Você precisa entender isso. Mas algo aconteceu, a gente vai descobrir agora. É por isso que Jesus falou isso. Gênesis, capítulo 2, versículo 8, por gentileza. Estamos falando do princípio, certo? Olha o que está escrito ali, irmãos. Talvez você pense, o que isso tem a ver? Vamos entender agora. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Ok, versículo 15 agora. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ok, dá uma pausa aqui. Vamos lá. Porque Jesus, séculos depois, faz aquela oração, ensina a igreja a orar dessa maneira, ensinando que a centralidade da nossa oração deve ser a contemplação, a exaltação de Deus como o Senhor de todas as coisas, a sua vontade, o seu governo sobre a terra novamente. Porque isso aconteceu no princípio. Vamos lá. Moisés diz que Deus fez um jardim no Éden. Geralmente nós chamamos de jardim do Éden, né? Mas é um jardim na região do Éden, que hoje em dia seria entre Iraque e Irã. O jardim do Éden, geograficamente falando, seria mais ou menos naquela região. Como que nós sabemos disso? Pelos rios que Moisés descreve que corria por ali, o rio Tigre, o rio Pison, o rio, enfim, que até hoje existe naquela região. Muito bem. E Moisés diz que o Senhor plantou um jardim e colocou o homem ali, que tinha formado. E no versículo 15 ele diz qual era a função desse homem. Mas antes que eu diga a função desse homem, vamos entender. O jardim, em outras palavras, ele era como a gente conhece o jardim do Éden, né? Lugar de delícias, lugar de deleite, lugar de prazer e de satisfação plena, etc, etc. Ok. Mas, se nós permitirmos que Deus amplifique o nosso entendimento um pouquinho mais a fundo, nós vamos compreender que as delícias, o prazer e a satisfação plena não estavam exatamente no jardim, mas sim na presença que estava ali. Havia uma presença de Deus que descia toda a viração do dia, todo dia às 6 horas da tarde. E eu quero que você entenda algo aqui, meu irmão. A presença palpável de Deus descia ali. A presença materializada, compreende? Que era possível tocar. Vamos lá. As delícias e a satisfação daquele lugar não era o lugar em si, mas a presença que passeava toda a viração do dia ali. E Adão e Eva nada mais eram do que os sacerdotes daquele lugar
daquele santuário, digamos assim, que era o jardim, os sacerdotes que ministravam diante de Deus. Toda a viração do dia, Deus descia porque queria comungar com o homem e com a mulher. Porque Deus sempre teve interesse de habitar na terra. Você sabia disso? Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Não tem por que eu entrar agora nesse detalhe, mas a ideia é que Deus sempre quis habitar na terra porque Ele quer comungar com o homem. De tal maneira que a Nova Jerusalém vai descer da terra, vai descer na terra, né? Está escrito em Apocalipse. Isso é outra coisa. Então Adão e Eva, eles eram os sacerdotes que ministravam diante de Deus, ministravam aquela presença. Eles ministravam. Deus descia e eles ministravam através de orações, de comunhão, interagindo com a presença de Deus. Sabe, irmãos, aquilo que quando nós entramos na presença dele, aquele momento que você se deleita, que você não tem pressa de sair da sua presença, uma vez que você sente, o seu coração começa a se quebrantar e você quer mais e mais estar diante dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu me lembrei de algo agora. Não sei se vou me lembrar a fundo. O ano foi em 2021. Estamos falando de oração, certo? 2021. Quando pastoreávamos a casa de oração em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Em 2021. Estávamos tendo um momento de oração como esse. Falo isso diante da presença do Espírito de Deus. Eu estava sentado no altar. E de súbito eu vi uma presença angelical se aproximando. E aquele anjo me puxou para dentro. Lembra que nós estamos falando de dons? Quem estava aqui, né? Aquele anjo me puxou para dentro de uma dimensão espiritual. E eu não me vi mais no lugar onde eu estava orando com os meus irmãos. Eu vi duas casas. Você vai entender onde eu quero chegar. Eu vi duas casas. Uma casa era feita de... As duas eram feitas de pedras. Porém, uma casa as pedras eram lisas, bem lisinhas. E a outra elas estavam todas cortadas, marcadas, como se alguém a construiu com talhadeira, sabe? Talhando. Encaixando para encaixar elas, talhando. Então aquelas pedras eram todas riscadas, né? Toda marcada. E aí, eu me lembro que aquele anjo levantou as mãos para o céu e ele engrandeceu o Senhor. Quando ele fez isso, se abriu uma fenda no céu e eu vi quando começou a descer uma espécie de cachoeira, mas era de fogo líquido. Parecia aquelas larvas de vulcão. E foi descendo sobre uma casa só, que era a casa de pedras lisas. E eu comecei a ver aquela cena. E no meu espírito eu comecei a indagar. O que significa isso? Por que está caindo apenas sobre uma casa? E aí, como que de súbito aquele anjo entendeu o que eu estava pensando e disse: você vai entender o que significam essas coisas. E aí, ele apontou para as casas e disse: observa. Quando eu olhei, eu vi que a casa que estava de pedras lisas, que estava caindo aquela cachoeira de fogo líquido, estava com a porta aberta. E a outra casa estava com a porta fechada. Quando a visão amplia, eu enxergo bem na entrada da casa, eu vejo pegadas de fogo que entrou em direção à casa que estava com a porta aberta. E aquele fogo caía sobre ela, né? E não tinha apenas fogo, sabe o óleo, a mirra, mirra. Aquelas pegadas, elas emanavam um cheiro de mirra. Eu sentia. Irmão, só de falar eu estremeço.
Oh, e isso faz 4 anos. E dentro da visão eu estremeci, porque no meu espírito eu sabia quem estava ali. E eu me lembro que aquele anjo olhou para mim e sorriu. E ele disse: tu sabes quem está ali, não sabes? E ele disse: quem está ali é aquele que tem a imagem do ancião de dias. Oh. E quando ele falou isso, dentro da visão, eu meio que cambaleei de tão cheio que eu estava. E eu ouvi uma voz estrondosa saindo de dentro da casa e disse: eu te explicarei a visão. E ele disse: a casa lisa, esta casa de pedras lisas, é uma casa constituída com pedras vivas que respondem à minha presença todas as vezes que eu me aproximo. E aquela cachoeira de fogo caindo nela. Esta é a casa de oração. Está lembrado o que Jesus disse nas Escrituras? A minha casa, queira, sai, corra, será chamada casa de oração. E aí ele disse mais: a outra casa que está vendo, que tem as pedras riscadas, nesta casa houve a manipulação e o corte dos homens que tentam interferir e construir a minha casa do seu jeito. Mas a minha casa sempre será uma casa de oração. E aí, irmãos, a visão se desfez quando eu ouvi um som que parecia uma turbina de avião. Quando eu me dei conta, eu estava sentado outra vez no altar da igreja. E aí os irmãos tudo orando. Isso faz 4 anos. Depois daquela visão, nos marcou tanto que eu contei para os irmãos. Nós oramos 700 dias ininterruptos. Porque nós sabíamos que Ele estava ali. Quer chamar a atenção do Senhor? Seja uma casa de oração. Repito, não apenas coletivamente, mas aonde você estiver, seja uma casa de oração. Você é morada do Espírito, certo? Então seja uma casa de oração. Coletivamente somos a igreja, certo? Então somos a casa de oração. Porque a casa de oração atrai a sua presença. E como ele disse, as pedras vivas dessa casa pegam fogo, porque elas respondem à minha presença quando eu me aproximo. Muito bem. Fechando parênteses. Por que eu quis falar tudo isso? Deixa eu lhe falar como é importante a oração, irmãos. Como Deus leva em consideração o tempo que você se dispõe, cansado, né? Cansado, preocupado com tantas coisas, né? Talvez machucado que alguma coisa aconteceu lá fora, que lhe desagradou, mas você veio. Você chama a atenção de Deus com esse tipo de posicionamento, viu? Compreende isso? Então Adão, voltando aqui, Adão e Eva, eles eram os sacerdotes que ministravam diante de Deus, né? Eles tinham ali a presença palpável. Agora você vai entender, olha só. A presença palpável de Deus estava ali, naquele santuário chamado jardim. Ele descia, Adão e Eva ministravam com oração diante dele. Mas aí aconteceu algo, ainda em Gênesis capítulo 3, olha aqui. Versículo 23.
O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tirado. Ei, alguma coisa aconteceu aqui. Deus coloca Adão e Eva no jardim para lavrar e guardar o jardim. A palavra lavrar, e aqui, olha só esse detalhe muito impressionante. A palavra lavrar vem do hebraico avad, que significa servir, e numa conotação mais espiritual é render culto. Olha só os códigos que as escrituras têm aqui para nos ensinar. Deus coloca o homem no jardim para lavrar a terra, para servir ao Senhor naquele jardim e render culto a Ele. E interessante que lavrar também vem da palavra agricultura. Agri, terra. Cultura, cultura. Ou seja, Deus queria que Adão e Eva propagassem uma cultura na terra, que era o quê? Oração. Lavrar, servir, render culto ao Senhor. Aqui está um código poderoso. Deus queria que Adão e Eva desenvolvesse uma cultura na terra, meus irmãos. Essa era a vontade de Deus. A cultura na terra era: desenvolva a cultura na terra, se procriem, se multipliquem e desenvolvam uma cultura de rendição ao único Deus. E vocês serão os sacerdotes do Senhor e vão propagar essa cultura por toda a terra. Cultura de oração. A cultura do jardim. Mas aí o que foi que aconteceu? A serpente vem, entra e arrebenta tudo. Nós já sabemos da história. Por causa disso, o versículo 23 está aqui. O Senhor lançou fora do jardim Adão e Eva. Adão cultivava a sua comunhão com a presença materializada de Deus até então. Agora, sabe o que aconteceu? Adão agora não tinha mais a presença materializada, palpável. Agora, o máximo que Adão perdeu aquilo. O máximo que Adão teria agora era a presença subjetiva de Deus, ou a onipresença de Deus, que é o que nós temos hoje, irmãos. Eu quero que você entenda isso, e aqui é o X da questão. O que temos hoje de presença de Deus? Se não aquela que é subjetiva, que pela fé nós sabemos que Ele está aqui. Porque Ele disse que se 2 ou 3 estiverem reunidos ali, Ele estaria no meio deles. Por causa disso, nós sabemos que a sua presença está aqui. Mas é uma presença que é uma onipresença que enche tudo no universo. Mas sabe o que Deus queria que estivesse acontecendo aqui agora? Era que a sua presença materializada estivesse aqui. Mas Adão perdeu. E, consequentemente, todas as descendências. Irmãos, nós precisamos entender o que significaria a presença tangível de Deus aqui. O que significaria a presença palpável de Deus aqui agora no nosso meio. Essa presença é maravilhosa. Sim. Como o Espírito é tremendo, que manifesta a sua presença entre nós. Isso é tremendo, é inclusive o que nos alimenta, é o nosso combustível. Mas pensa comigo, a vontade dele na terra, por isso que Jesus disse, seria estar pessoalmente entre nós. Não, pastor, você está exagerando. Então, vamos ver comigo aqui. Abra aí 2 Crônicas. Deixa eu ver se o que eu estou falando está correto. 2 Crônicas. Capítulo 7. Abre aí comigo. Segunda Crônicas.
Segunda Crônicas, capítulo 7. Todos acharam? Olha o que está escrito. Versículo 1. Quando Salomão acabou de fazer o que, irmãos? Orar. Desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Agora, olha isso daqui. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido o seu templo. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Irmãos, perceba aqui. Deus, depois de um mover de oração que Salomão liderou ali no momento, estava Salomão, todos os sacerdotes e o povo. Depois de um mover de oração, o céu se rasgou. E diz as Escrituras que Deus fez fogo descer do céu, e Ele mesmo desceu com a sua glória no templo. E diz que os sacerdotes, pessoas como eu e você, tentavam entrar pela porta do templo e não conseguiam, tamanha a pressão da glória de Deus naquele ambiente. Sabe o que isso significa? Deus desceu corporalmente naquele lugar, porque se está escrito que os sacerdotes não conseguiam entrar no lugar, logo eu apelo para a ciência que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ele desceu, santos. Ele desceu e encheu o lugar da sua glória por causa de um mover de oração, viu? Quem sabe em algum momento desses que nós estivermos orando, Ele não desça aqui. Se aprouver a Ele em algum momento que está todo mundo aqui arrebentado, cansado, injuriado, frustrado, mas está todo mundo aqui orando, ministrando como sacerdote, quem sabe subitamente Ele entra e enche a todo lugar. Curas começam a acontecer, milagres começam a acontecer, coisas impressionantes começam a acontecer. Só precisa ter alguém, com incensário nas mãos, sacerdote, fazendo fumaça, ministrando ao Senhor, ministrando o coração, súplicas no Espírito, até que Ele venha. Se Ele não vier hoje, amanhã eu estou novamente ministrando fumaça com meu incensário diante do Senhor, até que Ele venha. E se Ele não vier depois, eu vou continuar até que Ele venha. Glória a Deus. Porque entenda, a vontade de Deus sempre foi habitar na terra. Vamos lá para mais um exemplo. Temos 5 minutos só. Êxodo capítulo 25. E eu já estou terminando. Olha só isso aqui, irmãos. Capítulo 25. Você vai entender agora. Versículo 1 ao 9. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta.
Esta é a oferta que recebereis dele: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras ônix e pedras de engastes para a estola e para o peitoral. Agora olha isso. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Deus sempre teve intenção de habitar entre os homens, desde o princípio. Não foi à toa que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tamanho a paixão de Deus em habitar entre os homens. Meu Deus. E por que está no meio de nós, irmão? Para interagir com Ele, meus irmãos. Para ministrar diante dEle, porque Ele é bom. Nós sabemos que Ele é bom e que Ele é digno. Só o fato de ter escrito o nosso nome no livro da vida, isso já é o suficiente. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo que te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então entenda, irmãos, sempre foi o desejo de Deus estar entre os homens, e nós, como igreja sacerdotal que somos, comprados por um alto preço, pelo Deus encarnado que veio, né, se materializou, entrou numa casca, num pedaço de barro e andou entre nós, porque tamanha o desejo de estar entre nós. Por Ele fomos comprados e fomos feitos sacerdotes. Como igreja sacerdotal, nós precisamos entender, Ele quer estar entre nós, mas nós precisamos ter o modelo correto para recebê-lo. A cultura de oração para recebê-lo. É isso que nós precisamos entender. E eu finalizo com Salmos 132. Abre comigo. Salmo 132. Aleluia. Quantos estão entendendo, irmãos? Que o Senhor desperte o seu espírito para orar mais intensamente. 132. Versículo 1. Olha a oração de Davi. A oração dele ele colocou nesse papel, viu? E olha o que ele orou. Versículo 1. Lembra-te, ó Senhor, de Davi, de todas as suas aflições. Ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: olha isso aqui, irmãos. Não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Davi era um homem desesperado para ter Deus morando na terra. É bem verdade que, se você olhar, o vacilo que Davi cometeu foi algo terrível. Mas por que mesmo assim Deus chama Davi um homem segundo o meu coração? Um cara que fez uma brutalidade daquela que inclusive o pastor Ezequiel ministrou. O que fez Deus olhar para Davi, e mesmo ele tendo feito aquilo, diz: esse homem é segundo o meu coração? A resposta é simples. Observa que ele era um homem quebrantado, irmãos. Está escrito que Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele era um homem quebrantado.
ele reconheceu o seu pecado, né? Ele era um homem quebrantado e a sua vida era uma extrema devoção a Deus. De tal maneira que essa devoção, ela se manifestou dessa maneira. Ele queria Deus na terra, perto dele, perto dos homens. Porque Davi, quando Deus diz, ele é segundo o meu coração, no original está dizendo, Davi é o homem que estuda as minhas emoções. É um homem que se importa com o que eu penso, o que eu sinto. Porque eu não sei se você sabe, Deus é uma pessoa. O que caracteriza uma pessoa? Vontades, pensamentos, emoções e decisão. Deus tem tudo isso, então ele é uma pessoa. Divino, obviamente, Deus, uma pessoa. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que estudava as emoções de Deus, os afetos entranháveis que ele tinha por Deus, ele manifestava com a sua vida de oração, ao ponto de que ele queria fazer uma casa para Deus habitar. E grande detalhe é que enquanto que na aliança mosaica o culto era feito silencioso, olha que detalhe interessante. O culto e as orações na aliança mosaica eram silenciosas. Tinha lá o tabernáculo, né, tudo feitinho, e lá no fundo o Santo dos Santos, e Deus habitando lá dentro pela Arca da Aliança. O sumo sacerdote chegava, tudo em silêncio. Era um culto silencioso. E ele chegava lá, enfim, fazia todo o ritual, né? E o Senhor aceitava. Aí Deus, a Bíblia não diz isso, mas penso eu, Deus pensou assim: eu quero algo mais nesse tipo de culto de oração. Aí ele planta no coração de Davi uma ideia divina. Nos dias de Davi, o culto de oração tinha isso aqui: música, tangedores, que tocavam de acordo com a inspiração do Espírito. Irmãos, você precisa entender o que era o culto no tabernáculo de Davi. Por isso que está escrito: nos últimos dias, levantarei o tabernáculo de Davi que está caído e repararei as suas ruínas. Porque importa a Deus, a igreja, entender que a dinâmica do tabernáculo de Davi, como foi feito aqui, os ministros enchendo o ambiente com a tangência, sendo os tangedores, entendendo a sonoridade do ambiente para que a unção permaneça. Davi fazia isso. E ele exigia que os músicos tocassem pelo espírito da profecia. E nós sabemos o que foi o ministério e o reinado de Davi. Consequência da sua comunhão, da sua devoção, da sua vida de oração com Deus. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar? Aleluia! Pai eterno, nós te damos graças, rendemos louvores ao seu nome. E nós pedimos que a sua palavra entre no nosso coração e que as sementes dessa palavra produzam frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Espírito do Deus vivo, nos atrai para o lugar da oração a cada dia, a cada momento, a cada instante. Nos chama para esse lugar. Unge essa igreja como uma igreja sacerdotal, uma igreja que compreende o ministério de oração, uma igreja que entende que pela oração tu manifestas a tua presença. Pela oração a terra move os céus e os céus respondem. Os céus respondem aos teus filhos, os céus respondem aos teus santos, Senhor.
Por isso nós oramos e te damos graças pelo entendimento que foi colocado no nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, no precioso nome de Jesus. Todos podem aplaudir o nome de Jesus?